Olá pessoal, espero que vocês estejam em paz, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao meu canal. Caso você não me conheça, meu nome é Vitor e eu sou professor cientista da Unesp de Marília. Bem, o título talvez tenha chamado a atenção de vocês, é algo sério, é algo que a ciência tem aplicado, com vários efeitos benéficos clínicos. Vamos conversar aqui. Antes de tudo, deixa o seu comentário. Responde para mim, você já ouviu falar em transplante de fezes? Você sabe do que se trata isso? Você acha que isso é um absurdo? Você acha que isso não tem importância, não tem validade? Fala para mim o que você já ouviu falar de transplante de fezes ou se você nunca ouviu falar de transplante de fezes. Porque realmente o termo é chamativo e pode causar um pouco até de desconforto nas pessoas. Mas eu vou explicar para vocês do que se trata isso, tá? E vou explicar para vocês por que isso é um procedimento que tem colaborado para perder peso, para emagrecer com saúde, ok? Deixe seu comentário também para mim, fala para mim se você tem buscado modos de fazer novas dietas ou modos de emagrecer, feito exercício. Vamos abordar isso aqui em 3 pontos, tá? Eu vou conversar com vocês primeiro sobre um termo que chama microbiota intestinal. O que é isso? É o grupo de micro-organismos que vivem no nosso intestino, quando eu me refiro à microbiota intestinal. Tem a microbiota oral, tem são bactérias, vírus, fungos. Quando eu falo micro-organismos, são essas classes, tá? Mas as bactérias têm uma importância fundamental para a proteção do nosso corpo. Proteção. Vocês podem ter já, talvez, ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Aquelas bactérias, elas sintetizam neurotransmissores, ajudam a sintetizar proteínas, peptídeos, hormônios, que vão chegar lá no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. E isso, consequentemente, pode colaborar para evitar sintomas graves de Parkinson, de Alzheimer, atenuar sintomas de ansiedade, de depressão, além também de regular funções metabólicas e até cardiovasculares. Existem referências recentes mostrando que células não neuronais que trabalham lá no nosso cérebro, chamadas de astrócitos, os astrócitos eles têm relação com as bactérias lá da microbiota do intestino. E também tem um nervo chamado nervo vago que inerva o intestino, recebe esses neurotransmissores lá dos bactérias do intestino e acaba mandando informação para o nosso cérebro. E o nervo vago tem propriedades anti-inflamatórias, tá? As microbiota intestinal, então, para vocês terem ideia da importância dela, o número de micro-organismos no nosso intestino é aproximadamente o número de estrelas observada com aqueles telescópios, não é microscópio, é telescópio. Ou seja, e tem outro estudo mostrando que o número de micro-organismos no nosso intestino é aproximadamente 10 vezes maior do que o número de células do nosso corpo. Percebam então, dá um exemplo para vocês, no seu braço você deve ter centenas de milhares de bactérias. Não significa que você não tomou banho, tá? Mesmo depois de tomar banho, aquelas bactérias ficam lá, às vezes em menor concentração, mas depois elas vão voltando, se proliferando. Bactérias são boas para o nosso organismo. É claro, existem aquelas infecções bacterianas que não são boas. Dá um exemplo aqui até um pouco extremo, a bactéria da tuberculose. Você não vai querer que essa bactéria esteja no seu corpo, nos seus pulmões, porque ela vai fazer mal, você vai desenvolver a doença, tá? Então tem bactérias que fazem bem e bactérias que fazem mal. E aquelas bactérias no intestino, quanto maior a variação delas, melhor para o nosso organismo.
E o que seria esse transplante fecal? Simples. A pessoa doa as fezes, normalmente a pessoa que doa as fezes é uma pessoa com uma boa saúde, bom condicionamento, um atleta, uma pessoa que tem um hábito alimentar saudável de atividade física regular. Ela doa as fezes dela e lá no laboratório as bactérias são isoladas e aí então ela é administrada por via oral, pode ser por via oral, para chegar no intestino da pessoa que vai receber essa terapia. E isso já é um procedimento que já é realizado, ainda está em andamento as pesquisas, vocês podem conferir aí na descrição do vídeo, tá? Se inscreva aqui no meu canal, no grupo do WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, me sigam lá que isso aí tá aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar lá, tá? Aí o segundo ponto, o que é esse segundo ponto? A relação com emagrecimento. Tem um estudo, o qual mostrou, tem alguns dados já, e aí eu vou falar especificamente de um estudo que é bem interessante, em que ratos geneticamente modificados para ficarem obesos, ou seja, ratos que vão ficar obesos, independente se vão... que idade que eles estarão, independente do qual que é o fator que vai influenciar eles. Ratos que vão ficar obesos. Nesses ratos foi inserida uma bactéria, uma espécie de bactéria específica da classe Clostridium. Eles fizeram esse transplante de fezes e apenas a inserção dessa bactéria foi capaz de evitar que os ratos geneticamente modificados para ficarem obesos se tornassem obesos. Ou seja, aquela bactéria alterou a microbiota intestinal e colaborou para que os ratos não se tornassem obesos. Isso é uma coisa muito importante. Aí eu aproveito e deixo para divulgar, pessoal, aqui na descrição do vídeo, procura aqui que tem 2 cursos bem legais, cursos de ansiedade, curso de suplementação, dá uma olhada lá que é muito bacana esses cursos. Eu mesmo já comprei e falo para vocês que são 2 cursos muito bons. Aí o terceiro ponto, são já estudos clínicos e estudos com adolescentes. O que eles observaram? Eles observaram que transplante de fezes, mas é claro, pessoal, esse transplante de fezes não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia, sem consulta clínica, sem consulta médica. Você precisa ter uma orientação, uma prescrição médica para fazer esse procedimento, porque ele ainda está em andamento, não é uma coisa totalmente consolidada para a literatura na aplicabilidade clínica, tá? Nessas pesquisas, adolescentes obesos com obesidade, e a obesidade na adolescência já colabora para uma redução da expectativa e qualidade de vida no futuro, quando eles ficarem adultos, adolescentes obesos que tiveram uma prescrição de transplante fecal, esse processo que eu falei para vocês, eles realizaram esse procedimento e observaram uma redução na adiposidade abdominal. Não houve diferença significante em algumas variáveis, mas a adiposidade abdominal reduziu. E por que isso é muito bom? Porque quanto maior a concentração de tecido adiposo, pior vai ser para o organismo. Porque o tecido adiposo vai colaborar para um aumento de radicais livres. Radicais livres são elementos que se reagem com as células. Esses radicais livres podem colaborar para que a pessoa fique mais vulnerável para doenças cardiovasculares, para diabetes, para doenças metabólicas também. A pessoa pode desenvolver síndrome metabólica, que é a tríade obesidade, diabetes, hipertensão, e tem também, incluindo, além dessa tríade, hiperlipidemia, que é um aumento na gordura no sangue. O transplante de fezes em animais teve um efeito muito bom. Em humanos, o que a gente tem de mais recente na literatura aponta que transplante de fezes colaborou para reduzir a concentração de adiposidade abdominal. E isso indiretamente colabora para que a pessoa tenha uma melhor expectativa de vida, uma maior expectativa de vida, ela vive mais,
uma melhor qualidade de vida, onde ela vive melhor, ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Um grande abraço!